Então, a gente agradece muito pela essa oportunidade de compartilhar esse sentimento com vocês. Porque eu entendo, né, que o caminho é o caminho do sentimento. Tá? E primeiro o sentimento, depois a razão. Então, nesse sentido, por que que Mães Direitas é tão poderoso, assim, né? A Mães Direitas, ela simboliza a essência do sentimento, a essência da riqueza, da inteligência emocional, né? Que marca a feminilidade. E nós vamos conseguir expandir muito o conservadorismo, as boas práticas, as boas ideias, através deste sentimento nobre. Tá? Falou-se muito, a gente conversa muito em casa, eu e Júnior, e já conversei com Simone lá em Brasília, né, um pouquinho também com a Fábia lá, né? O Mães Direitas dedicou-se ao que nós chamamos pontes de consciência. E essas pontes de consciência, elas se formam inicialmente do ponto de vista emocional. As pessoas, elas sentem que alguma coisa não está muito bem, né? E essa sensação de não estar muito bem se dá, né, pela contradição racional que nós encontramos das ideias que são defendidas, né? É o resultado. Lá no Evangelho, nós encontramos, né, que reconhecemos a árvore pelos frutos. E quando nós vamos ver os frutos com a juventude, os frutos da sociedade, nós percebemos com clareza que as coisas não estão andando do jeito que é prometido. Só que existe uma máquina ideológica, uma máquina de propaganda muito forte, que entremeou propositalmente, né, como se fosse um tecido, assim, as tramas de um tecido, entremeou virtude com ideologia de esquerda. Então, hoje, quando você fala Bolsonaro, né, as pessoas que não são as que já despertaram, né, elas ficam incomodadas. Né? Tudo que se fala, fala do encontro de mães direitas, quando fala direita, elas ficam incomodadas, porque a virtude foi, vamos dizer assim, foi um crochê, né, vamos dizer assim, pegaram a ideologia deles e entremearam com virtude. E não vai ser raro, né, eu digo a todas, as mais experimentadas, mais estudadas aqui no grupo, certamente já superaram essa fase. Né? Eu ainda não superei. Volta e meia, a gente se autoquestiona. Né? Fala assim, será que é mesmo? Será que essa aposta intensa que nós estamos fazendo agora é de fato melhor? Né? A cultura da questão do social ligado à ideologia é tão forte em nós, né, que nós ficamos imaginando assim que quando damos uma opinião, será que essa opinião não está extrapolando o limite de fato, atentando contra alguém, contra o direito de alguém? Né? Então, é esse tipo de sentimento que nós queremos usar para hoje aqui. Tá? Se esse incômodo está no coração, alguma coisa não está certa, né? E nós ainda estamos tentando encontrar respostas, eu acho que o Mãe Direitos é o lugar certo. Esse estudo aqui é o lugar certo. Porque nós começamos reunindo corações, né? Vocês começaram reunindo corações solitários, que estavam sem entender muito bem o que estava acontecendo, e houve uma série de propostas para dar nome a esses sentimentos, né? Fazer uma ligação a esses sentimentos. O estudo que a gente vai fazer hoje, vai começar hoje, vai terminar na próxima reunião, ela tem muito a ver com isso, né? Esse estudo tem muito a ver com isso. E a proposta inicial, e é que a gente vai concluir, é de estudar o livro, né, da historiadora, viu? Aí quem falou aqui? Foi a Raquel, né? Ô, Raquel, nós vamos estudar um livro de uma outra historiadora, viu? O mundo não está perdido, não. que, é, que é a Ana Caroline Campagnolo, que ela é historiadora, né? É importante, né? A mulher, que eu acho que é muito importante, nesse caso do livro, e é uma deputada estadual, né? Lá do Paraná, né?
se não me engano. Então, é importante a gente saber, né, Raquel, que nós não estamos assim tão dominados quanto nós imaginávamos. Há esperança. Mas, pode falar. Bom saber, né? Bom saber, né? Muito bom saber. E hoje, o que nós percebemos lá? Nós lemos o livro da Ana Carolina Campagnolo durante uma viagem lá no Ceará, e a Júlia, assim, eu devorei o livro rapidamente, e aquela sensação de já ter contato com aquelas informações antes de ler, que é muito interessante. Ou seja, ela conseguiu dar nome a alguns sentimentos e alguns pensamentos que eu estava com dificuldade de definir. Tá? E aí, a partir da leitura desse livro e o choque que né, nós começamos a buscar uma série de outras obras. Né? Buscamos algumas obras religiosas nossas, porque algumas descrições que havia no livro, eu me lembrei de descrições que mereciam um aprofundamento, né, do ponto de vista espiritual. Também buscamos obras, né, como a geração pornô, né, do Ben Shapiro, para a gente poder entender essa mecânica da sexualidade, que é vamos dizer assim, um braço, né, daquilo que a Caroline mostrou para nós lá no livro. E se passou pela cabeça de alguém perguntar assim, poxa, mas por que um homem falando sobre um livro sobre feminismo? Isso não está uma coisa meio estranha, etc. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, vamos tirar do nosso coração a cultura do cancelamento. Tá? As opiniões, elas são válidas, todas elas. Né? As teses, as antíteses, elas são muito importantes. Tá? Então, essa ideia de que para falar de feminismo tem que ser uma mulher, né, tem muito a ver com a cultura do cancelamento que a esquerda faz. Tá? E faz muito. Porque eles tentam pegar as pessoas pela emoção. Tá? Então, vocês peguem qualquer documentário feito pela esquerda, vocês vão ver imagem de miséria, imagem de sofrimento, imagem de coisa, porque querem comover as pessoas. Quando fala-se de feminismo, vão pegar a pessoa espancada, vão pegar aquela mulher que, de fato, casou muito mal, com um homem muito complicado, né? E vai trazer ali um testemunho. E eu tenho falado com muitas pessoas que o testemunho ele é muito importante. Ele é fundamental mesmo. Mas testemunho não é estudo. Né? O testemunho, ele é, por natureza, parcial. Né? Em direito, a gente fala assim. Por exemplo, você vai num processo judicial, aquilo que você fala em seu favor não vale nada, porque você tem interesse. Tá? Então, para a justiça, isso é um fato. Agora, é uma metodologia pegar essas pessoas que sofreram, que passam discriminação, pegar um homoafetivo que foi espancado na rua, né, alguma coisa nesse sentido, e expor essa chaga para coletivizá-la. Né? Então, é uma prática muito comum que a Ana Carolina Caroline Campagnolo, ela explica no livro esse tipo de prática também. Né? E o que é interessante, então, vamos afastar um pouquinho essa ideia da cultura do cancelamento, pelo fato de eu ser um homem, né, falando, antes de ser um homem, eu sou um filho de Deus. Né? O conservadorismo tem muito a ver com a religião. E nessa condição de filhos de Deus, nós somos irmãos. Então precisamos, né, mais do que nunca, nos vermos como irmãos, não como pessoas que disputam, mas como almas que convivem. A base da esquerda é o marxismo. E o marxismo é luta de classe. Então, se nós incorporarmos, né, no nosso falar, no nosso proceder, a luta de classe marxista, no nosso sentir, nós já estamos perdendo essa guerra. Tá? Então, é possível um homem falar de um livro sobre feminismo? Sim. Né? É possível que eu seja, em alguns momentos, não compreenda o alcance? Também. É por isso que o que nós vamos estudar aqui merece todo o aspecto crítico possível. Tá? Mas antes de abordar o livro diretamente, nós nos propusemos, nessa primeira reunião,
trabalhar o sentir nosso. Tá? Então, para trabalhar o sentir nosso, porque eu também sou pai de 2 filhos, né? O Estevão também é adolescente e o Vinícius, né? Que está quase adolescente e está querendo ser, né? Então, nós estamos também nessa luta e percebendo essas dificuldades domésticas e as pressões coletivas sobre as crianças, porque o alvo da vez são os nossos filhos, não somos nós, né? Eles estão trabalhando intensamente e cada vez mais cedo a cabeça das crianças. Então é importante que a gente veja a evolução disso ao longo do tempo. Então eu elaborei aqui um slide, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que eu não conheço bem esse sistema. Mas eu acho que tá ok aqui, ó. Tela 2 aqui, ó. Vou compartilhar, vamos ver se aparece para todo mundo aí. Eu não sei, para mim está aparecendo aqui pequenininho, mas para vocês está grande? Como é que é isso aí? Para a gente está ótimo. Para mim está excelente. Está ótimo. Então, ótimo. Então, estão vendo aqui que eu coloquei aqui primeiro estudo das gerações. E quais são as gerações? Gerações dos veteranos, que é o nome que eu dei. Esse nome não é técnico, porque eu não tinha por falta de nome melhor. Dos baby boomers, esse já é uma nomenclatura já utilizada, geração X e Y. Eu parei na Y, tá? Depois eu explico por quê. E eu até coloquei aqui uma fotinha aqui de um lar, né? Sendo aos poucos destruído. E vai ter um motivo para isso, tá? Bom, se nós pegamos aqui como referencial o século XX e o início do século XXI, e pegamos o Brasil como referencial. Por que nós fizemos isso? O Brasil, ele sempre seguiu a esteira do velho mundo. Então, nós, o novo mundo, né, seguimos a esteira do velho mundo e também a esteira dos Estados Unidos, que apesar de ser novo mundo, ele, vamos dizer assim, se desenvolveu, né, mais diretamente e tem uma conexão maior com a Europa. Então, o que nós percebemos? Que as coisas que aconteceram lá, em primeiro grau, se refletiram aqui um pouco depois, algumas décadas depois. Atualmente, isso já não acontece, porque nós temos uma comunicação direta pela internet. Então, os fenômenos mundiais refletem com muita rapidez aqui no Brasil. Não era uma realidade no século XX. Então, nós tínhamos um quadro no Brasil, por isso que eu coloquei geração dos veteranos, porque esse quadro ainda é muito presente nos nossos corações, nas nossas idades aqui. Né? Vocês são mais jovens que eu, mas nós temos que todos têm essas imagens que eu vou falar no coração. Então, essas imagens têm a ver com a urbanização que o Brasil passou no século XX. Nós passamos, né, só lembrando aí das aulas de história, né, nós passamos de uma cultura agrária, mesmo em Minas, né, e São Paulo, que era o tal do café com leite, né, e obviamente todas as regiões, nós tínhamos uma ideia de predomínio cultural, político, ainda pelos agricultores, né? Então vamos ver o Nordeste ainda hoje, né? O pessoal aí do Nordeste, né? A Mariana, né? Quem mais que era? Eu guardei. Né? Vai ter essa impressão, né? A gente pega lá o Congresso, né? Nós vamos achar lá família Calheiros, família Magalhães, família Collor, família isso e aquilo, né? Sarney. Então, nós vamos perceber que aquelas oligarquias agrárias ainda são extremamente presentes, né, na vida da gente, na política, né, para a gente imaginar o tanto que isso influenciou para todos nós. A questão que nós queremos abordar aqui é que nós, antes de falar de uma questão provocada, que a Ana Caroline vai trazer lá desde a Revolução Francesa, do proto-feminismo, das diversas ondas, que na verdade são só momentos mais intensos de determinado pensamento feminista,
Antes de falar desta provocação, que ela foi pensada, racionalizada e implantada, eu queria falar de alguns fenômenos que nortearam o século passado, o início desse século, e que vão dizer muito do que está no coração, particularmente das mulheres. O porquê que o feminismo ele encontra campo tão forte no coração das mulheres, a ponto de falar, veja bem, me parece que além do livro da Ana da Caroline, só tem mais um outro livro que aborda genericamente o lado B desse movimento. Né? Então, o porquê, mas a gente encontra muito aqui, ó, de um sócio me mostrou aqui, eu vou mostrar o livro, eu estou aparecendo? Tô não, né? Não. Eu tenho que interromper aqui, vou mostrar o livro. Não. Eu não te vejo, não. Não tá aparecendo, não. Vou aparecer, 1, 2, 3. Aparece aí, Ronaldo. Ah, não, é porque a câmera fica desligada aqui nesse sistema. Não, ele tá aparecendo, tá aparecendo. Agora apareceu? Sim. Não tá vendo o livro aí? Apareceu. Tá. Então, ao contrário, tá? Tá não, tá certo. Tá certo? Então, esse livro aqui me emprestou um sócio meu que emprestou, chama A Cama na Varanda, de Regina Navarro Lins. Ela é uma feminista, tá? E eu fico escandalizado com esse livro. De tão idiota que ele é. Desculpa aí, eu tô dando uma de Olavo aqui sem merecer, mas é um idiota. Sabe? O esforço que ela faz para poder explicar determinadas circunstâncias, ou por criar uma história de um matriarcado que não existiu nunca, né? É ridículo. E para justificar a promiscuidade sexual de todas as formas, né? É assustador. Então é bom a gente ler também, né? Quando lê o livro da Campagnolo, ler outras obras que falem o contrário, para a gente poder ter um fiel da balança, para falar assim, peraí, deixa eu ver aqui, porque quem pegar direto esse livro, ele parece lógico, no início. Se você pega e começa a falar assim, ela descreve, parece uma técnica falando. Depois nós vamos ver a serviço de quem que ela está. Então é bem interessante a gente ter esse cuidado, tá? E aí eu vou falando aqui sobre essas transformações. Eu vou falar em genérico, tá? E depois nós vamos pegar item a item hoje para poder entender o tanto que houve de transformação da saída de uma sociedade eminentemente agrária, tá? Para uma sociedade absurdamente urbana no Brasil, e os efeitos que essa mecânica, que ela não foi uma mecânica necessariamente ideológica, foi natural, né? Veio para nós tardiamente que uma revolução industrial também. Essa revolução industrial fez com que o pessoal saísse do campo e fosse para a cidade, tá? E essa saída do campo para a cidade afetou profundamente a vida do homem, muitíssimo mais a vida da mulher, tá? E obviamente, muitíssimo a vida da família. Então, várias coisas. E esse fenômeno, ele foi sendo observado e aproveitado pelos mecanismos ideológicos. Então, se nós não compreendermos o fenômeno, vai ficar difícil de chegar para alguém, para uma mulher, né? E falar com ela, olha, peraí, as coisas não são bem assim, não. Tá? O processo de igualdade, na verdade, igual a Ana Carolina Campagnolo fala assim, olha, no processo histórico a mulher foi protegida. Né? E ela vai trabalhar isso mais adiante. E aí, você chega para uma mulher, né, que passou muita dificuldade em casa, que é filha de uma outra mulher que passou muita dificuldade em casa, e faz uma afirmativa dessa, parece um tapa na cara. Então, nós precisamos, até em nível de abordagem, né, vamos dizer assim, entender os contextos para a gente desfazer as narrativas. Essa trama do tecido está muito apertada. Então, é bastante difícil conversar com alguém sem contextualizar bastante e sem fazer com que aquela pessoa reflita sobre os mecanismos que ela está passando. Então, antes de passar os slides que a gente vai estudar cada impacto, nós vamos introduzir assim, por incrível que pareça, esse estudo das gerações, eu vi muito estudo do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, eu gosto muito do Cortella, tá? Mas ele é um filósofo de esquerda, né? Mas ele é um bom filósofo.
né? Ele fundamenta bem, ele conversa bem, e ele traz ideias bem interessantes sobre a observação dos fatos da vida e as suas consequências. Então, na época que nós fizemos esse estudo das gerações, que não tinha esse contexto conservador, tinha um contexto religioso, inclusive, né? Nós usamos muito, lemos bastante e vimos muitos vídeos do Mário Sérgio Cortella falando disso. Então, vamos lembrar agora da casa do vovô ou da vovó, e para os mais jovens, a casa do bisavô e da bisavó, pelo menos dos retratos. Tá? Então, vamos descrever algumas coisas, vamos ver se está batendo. Tá? Nós tínhamos uma casa que era uma casa grande, e isso sem fazer qualquer referência à casa grande de escravo e etc. e tal. Tá? Mas as casas rurais eram casas grandes. Por que eram casas grandes? Nós vivíamos um período com pouquíssima ou nenhuma influência estatal nas nossas vidas, tá? Os avós nossos, os bisavós. Então, o que acontecia com isso? Isso trazia uma série de consequências. A primeira delas é a seguinte: o trabalho braçal, o trabalho do campo, seja onde for, dentro de casa ou no campo, é um trabalho hercúleo, é um trabalho extremamente penoso. Tá? Então, hoje, quando nós vamos ao supermercado, você pega um pão de queijo pronto, você esquece, né, que para termos pão de queijo tinha que ter polvilho. Para termos polvilho, tinha que plantar, né, mandioca, esperar, cuidar, cavar, tirar e depois fazer todo o processo, né, para que chegasse a ser polvilho, que era só um ingrediente do pão de queijo. Aí você pega o leite, né? Para você ter leite, né, não tinha caixinha de leite, né? Tinha que criar o gado, né, acordar de madrugada, ordenhar o gado, né, para que você pudesse ter o leite. Então, se nós juntarmos todos os componentes de um pão de queijo, nós vamos ver quantas e quantas horas de trabalho que aquilo ali tem, e que hoje para nós é fácil pela industrialização e pela segmentação, inclusive no campo do trabalho. Tá? Mas o que acontecia era que aquele pai já tinha sido criado dentro de um contexto familiar em que o pai dele precisava de muita gente para ajudar. E a mãe dele também precisava de muita gente para ajudar. Então, o contexto de uma família agrária é uma família extensa, porque o trabalho, quando ele é penoso, quanto mais gente para dividir, melhor. E as pessoas não tinham tanta facilidade para comprar a própria área rural e a própria casa. Então, a casa do vovô, da vovó, do bisavô e da bisavó, não tinha só aquele casal, tinham várias pessoas. Né? Então, tinham os tios, tinham as tias, tem expressão, né? Ficou para titia, porque era aquela irmã, né, da mamãe, que não se casava, ela ajudava a cuidar dos sobrinhos, né? Então, as tias avós tinham um valor fora do comum. Isso hoje nós chamamos, né, modernamente, na psicologia, de constelações familiares. Então, nós vamos perceber que a constelação familiar de uma família agrária, ela era muito rica, porque numa casa da roça tinha vovô, vovó, tia-avô, tia-avó, titia, muitos primos, né? Tinha muitas pessoas que trabalhavam também, que eram contratadas e cujas famílias também se misturavam, e tinha vizinhos, porque uma área rural cuidava da outra área rural, protegia a outra área rural. Então, nós vamos ver que a constelação familiar de uma sociedade agrária que se espelhava no Brasil nas décadas de 20, 30 e até 40, era muito forte ainda. Tá? Então, nossos conceitos de família, família grande e tudo mais, eram conceitos vinculados à necessidade. O trabalho dentro de casa era um horror. Né? Lavar roupa dessa turma toda era uma tarefa muito grande. Cuidar da beleza e da saúde dessa turma toda, cortar cabelo, fazer unha,
cuidar da saúde, era um trabalho muito grande. Né? Fazer comida para essa tropa toda interna e externa era um trabalho fora do comum. Então, nós não vamos ver na fala dos nossos bisavós e avós ideias que surgiram posteriormente, ideias de injustiça. Né? Ah, isso é muito injusto, esse trabalho doméstico é muito injusto. Tá? Nós vamos ver o contrário. Né? Uma ideia de gratidão muito grande e recíproca entre marido e mulher, entre homem e mulher de uma maneira geral. Porque aquelas que ficavam em casa, e elas ficavam em casa porque não tinham força física para ir para a roça, derrubar vaca, para bater pasto, né? Para fazer trabalhos braçais pesados, né? Elas ficavam em casa fazendo trabalhos também penosos, mas não braçais pesados, no sentido que eu falei. Então, a seleção era biológica, não tinha nada dessa questão de, eu quero ir para a roça, vou, fico em casa, fico. Né? Era uma questão de necessidade. Então, necessidade de sobrevivência. Então, aqueles que ficavam em casa eram extremamente gratos àqueles que iam para o campo, tá? Que iam para a roça. E aqueles que estavam na roça eram extremamente gratos pelo trabalho que era prestado dentro de casa. Então, quem quiser aí ver, por exemplo, Os Dois Filhos de Francisco, o filme, vai perceber lá que o Francisco, lá o pai lá do Zezé de Camargo, ia lá para a roça. Tá? A criançada, os mais fortes podiam ir também, né? Os filhos mais velhos. Os mais novos ficavam, e as meninas ficavam ajudando a mamãe em casa. E aí a mamãe fazia um prato de comida, né? E ele levava lá para a roça lá. E era a hora que o pai conversava com o filho. E o homem conversa pouco, né? Então por quê? Está trabalhando, é penoso. A conversa de homem é lateral, gente. Não é conversa olho no olho. Até hoje é assim, né? Quem quiser, quem tem meninos aí, quiser ler um livro sobre diferenças, porque existe um apelo grande a uma falsa igualdade física e biológica, né? Tem um livro chamado Criando Meninos, do autor Steve Bidula, tá? É um senhor que, durante dezenas de anos, ele foi estudando exatamente as diferenças, porque elas existem, né? Não são discriminações, mas ela trabalhou as diferenças. Então, naquela casa lá do campo, tá? Essa ideia de revolta era uma ideia estranha, porque tanto o papai quanto mamãe, quanto vovô, quanto vovó, tinham papéis definidos de sobrevivência, e um honrava o outro. Né? O homem não podia cortar o próprio cabelo, ele não podia fazer a própria comida, ou ele plantava ou ele cozinhava. Então a ideia não era uma ideia de penosidade. E mais, a vida era uma vida coletiva pela necessidade. Então, essa ideia, por exemplo, minha bisavó teve 21 partos, só para vocês terem uma ideia. Minha bisavó. Tá? Nem todos sobreviviam, porque a medicina era precária. Mas era muito comum famílias aí de 10, 15, né, filhos. Tá? E a gente fica pensando assim, poxa, eu não estou dando conta de um. Como é que elas davam conta de 15? Às vezes até as avós falavam isso. Mas quando elas falavam isso era balela. Porque ela dava conta de 15 porque tinha tia, porque tinha prima, porque tinha a vida, é quase que uma vida indígena. Todo mundo tomava conta de todo mundo. Os meninos iam para a roça lá e todo mundo dava notícia dos meninos, cuidava dos meninos, cuidava como se fossem os seus. Vida de antigamente, menino ia para a roça do outro, comia na casa do outro, voltava para a casa da mãe, voltava para a casa do pai. O tio ensinava uma coisa, a tia ensinava outra coisa, o primo ensinava outra coisa. A educação era uma educação válida, porque mesmo aqueles que davam maus exemplos podiam ser comparados com aqueles que davam bons exemplos. Então, é só para a gente poder ter uma noção do que era a geração dos veteranos. Só que aconteceu um fenômeno aqui no Brasil e fora do Brasil também, que foi o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, mais do que a Primeira Guerra Mundial. O fenômeno da Segunda Guerra levou uma quantidade muito grande de homens, né, para a batalha, tá?
E o fato do Ocidente vencer a guerra, né, conseguir expulsar os nazistas e etc., trouxe e todas as vantagens que as Américas tiveram, particularmente a América do Norte, obviamente, em termos de desenvolvimento em virtude da guerra, né, trouxe uma grande euforia que fez com que as pessoas, primeiro, viesse a industrialização gerada pela guerra, que refletiu aqui no Brasil, inclusive, fez com que as pessoas saíssem das áreas rurais e buscassem tarefas nas áreas urbanas, porque as tarefas urbanas são muito mais fáceis do que as tarefas rurais. Até hoje nós temos o êxodo rural em virtude disso. Né? Basta comparar. Fica lá na roça sem ser só para visitar, vai lá para trabalhar, que vai entender que uma vida em fábrica é muito mais confortável, muito mais fácil que uma vida na roça, o trabalho de sol a sol. Tá? Então, o que aconteceu? Vieram essas pessoas para a cidade e vieram eufóricas, porque o dinheiro estava rolando solto aqui no Ocidente, e isso trouxe uma industrialização muito forte, muito rápida. Tá? Então, o que aconteceu com aquela família lá da roça? Tá? Aquela família, ela sofreu um desmembramento muito grande. Então, vejamos bem, até hoje nós temos um imaginário de que a casa do vovô e da vovó é uma chácara, ou um sítio, ou uma fazenda. Né? Na nossa geração, isso é muito comum, porque o vovô e a vovó ficaram lá, e o papai e a mamãe vieram para a cidade. Tá? Foi chamado fenômeno do baby boomer. O que é o baby boomer? Explosão, é boom mesmo, baby boom. Boomer. É explosão de bebês. Então teve os casais, pela euforia da guerra e pelas facilidades que vieram, né, com a questão de vir para a cidade, tiveram muitos bebês. Teve uma explosão demográfica ocidental, que foi chamada. Então os bebês que nasceram nessa época foram chamados baby boomers, né? Deixa eu até colocar aqui no slide agora. Espera aí, eu sumi. Deixa eu colocar de novo aqui. Tá? Vê se aparece aí. Abriu. Então, nós temos que as gerações, em regra, podem ser definidas por ciclos de aproximadamente 20 a 25 anos, que é justamente o tempo em que surge a fase adulta. Não existe um marco específico assim, olha, essa geração aqui era veterana, essa aqui é baby boomer, essa aqui é X, Y, Z. Não tem um marco assim extremamente fixo. Vai dar uma interpenetração, né, de características de uma geração para outra. Mas nós colocamos aqui que os veteranos seriam aqueles nascidos nas décadas de 20 e 30 que chegaram a uma condição de formar família, né, lá para as décadas de 40 e 50. Então, quando a gente falou nascido aqui, esses veteranos eles vão ser os donos da situação, igual hoje a geração X somos os donos da situação. Né? Ou seja, nós que estamos em idade de consumo, em idade de movimentar a economia. Nós já, no meu caso, por exemplo, que estou com 49 anos, né? Nós já estamos ficando um pouquinho para trás, né? Pelos Y, que chegaram já agora dominando, vamos dizer assim, as profissões, são aquelas pessoas que agora estão começando a consumir mais. Então, eles vão começar a dominar muitas das narrativas e do modo de viver atual. E é o que a gente sente muito ostensivamente aí na rua. Mas o que queremos dizer? Que os baby boomers, que são aqueles que nasceram nas décadas de 40 e 50, né? Então, no meu caso, que estou com 49, meus pais, tá? São os baby boomers. Tá? Eles vieram da roça, mas a roça não saiu deles. Tá? Deixa eu voltar aqui para explicar esse negócio direitinho, vocês me viram. Tá? Não sei se aparece, esse trem é meio demorado, viu? Aqui. A roça não saiu deles. Por que a roça não saiu deles? Porque eles vieram para a cidade, mas foram criados na cultura do campo. Então chegaram na cidade querendo ainda ter 10, 15 filhos. Chegaram na cidade com a ideia de que a ideia da divisão de trabalho biológica dela, vamos dizer assim. O homem sai de casa, a mulher fica em casa. Tá? Só que essa mulher,
que veio, essa baby boomer, ela saiu, deixou mamãe, papai, titia, deixou os primos, deixou todo mundo que ajudava a cuidar dos meninos lá. E mesmo tendo bom senso, né? Porque vamos lembrar que os anticoncepcionais chegaram no final da década de 60. Mesmo tendo bom senso de usar tabelinha e de ter menos filhos, ela ainda continuou tendo 5, 6 filhos. Só que não tinha mais ninguém para ajudar a cuidar. Então, de todas as gerações, as mulheres baby boomers são as mais enlouquecidas de todas. Tá? Elas são as mais revoltadas de todas. Tá? E com razão. Porque o que aconteceu? O marido delas, que ia para o campo, tá? Que ia lá derrubar vaca, que ia bater pasto, que ia cavar fundo, saiu para ser vendedor. Saiu para ser um empresário, sei lá, alguém, um executivo. Né? Na pior das hipóteses, saiu para a construção civil, né? Para fazer lá, para cumprir o expediente. Então, ele tinha 8 horas de trabalho, ela não. Ela perdeu todas as ajudantes, né, que tinha na educação dos filhos. E isso gerou uma série de sentimentos desta mulher que foi, de fato, tá? Por isso que eu falo que é importante a gente pensar. Ela, em termos de justiça, ela foi extremamente prejudicada pela urbanização. Ela não podia mais contar com o papai e com a mamãe presentemente, nem com o titio e com a titia. E em nome desta pobre guerreira, a sociedade começou a fazer uma série de transformações. Então, as transformações, primeira, né, era, por exemplo, a escola, ocupando uma parte significativa do dia dos filhos dessa senhora, para que ela tivesse sossego, para que ela pudesse viver um pouco e tomar conta. Imagina costurar para essa galera. Tá? Então, todas as casas aqui, eu garanto, do vovô e da vovó, da mamãe, você vai ter a presença da ilustre máquina de costura. Tá? E eu perguntaria hoje quantas casas da geração X tem máquina de costura em casa. Tá? Não tem porque aquela mãe costurava. Tá? E fazia. A minha mãe costura, ela bate o olho numa roupa, na vitrine, ela costura exatamente igual. Porque ela sabia fazer, ela foi treinada para isso. Outras figuras ilustres começaram a aparecer. Tá? Eu me lembro o dia que chegou a geladeira nova na casa da minha avó. Foi um presente de aniversário do meu avô. E eu me lembro dela se desfazendo em lágrimas. Né? E não era de raiva dele, não. Era de alegria. Porque se você ganhasse um liquidificador, se você ganhasse uma batedeira, se você ganhasse uma máquina de lavar, se você ganhasse uma geladeira, estava sendo dado o recado seguinte: olha, todas essas atividades na época da sua mãe eram feitas à mão. E você não mais vai precisar fazer isso à mão. Você não vai precisar salgar seus alimentos mais para eles serem conservados. Você não vai mais precisar bater no pilão, porque você vai ter o processador, vai ter o liquidificador. Né? Então, aquela pessoa que estava morrendo de trabalhar, quando recebia um eletrodoméstico desse, chorava de alegria, porque a questão era de desespero. Tá? Era de um desespero muito grande. Vocês já tinham pensado nisso alguma vez? Imagina o marido, a Júlia fala muito de anacronismo. Imagina se eu chegar hoje lá em casa com a batedeira para a Júlia e falar assim: olha, está aqui seu instrumento de trabalho. Dá para imaginar o que ela vai fazer comigo? Né? Mas eu me lembro, é isso aí, Ju, né? É isso aí. Mas eu me lembro da minha avó, isso eu vi, né? Eu me lembro da minha avó chorando de alegria quando ganhava um eletrodoméstico, porque significava que ela iria trabalhar um pouco menos do que aquilo que ela trabalhava. Então a questão ficou, de fato, o trabalho braçal, ficou inteirinho. Hoje, só te interrompendo um pouquinho, hoje o Fernando é que gosta. Sabe o que eu dei para ele Dia dos Pais? Um porta-guardanapo de prata. Nós homens adoramos ferramentas. Então, quando vamos para a cozinha, adoramos. Pode ver esses novos gourmets aí, como é que eles são enfrescalhados com essas ferramentas, com as batedeiras mais chiques, né, das coisas, porque adora ferramenta. Tá?
Então, a Júlia fala muito disso como professor de história, que é chamado anacronismo. Não adianta você querer interpretar uma situação pretérita com a cabeça que você tem hoje, porque nós não temos os referenciais que naquela época tinha. Então, para essa baby boomer ganhar de fato, né, um instrumento de trabalho para ela trabalhar menos do que ela trabalha, era uma coisa muito legal, porque ela própria não questionava o fato de que o trabalho dela era o trabalho da casa. Tá? Você chamava uma mulher, né, do lar, né, ou dona de casa, isso não era uma ofensa. Isso não fazia ela se envergonhar. Ela entendia esse papel. Tá? Porque herdou da mãe dela a cultura de que, de fato, né, os trabalhos domésticos eram perdão, os trabalhos domésticos eram femininos. Quando o nosso primeiro filho nasceu, a minha sogra pulou uma geração, porque ela veio da roça atrasada. Então, quando nós tivemos o primeiro filho, quando ela me via ali trocando fralda, dando banho, né, eu dei banho no menino antes da Júlia, né? Então, quando ela vinha fazendo aquilo, uma vez eu peguei ela falando assim entre os dentes, maricão. Porque para ela era um absurdo eu fazer aquilo. Tá? Então, aí fala assim, mas isso é um pensamento machista dela. Não, era um pensamento dos veteranos que ela tinha herdado, dentro do aspecto de cultura. Mas essa mulher não é boba, não, nunca foi. Tá? O marido, começa a acontecer umas coisas aí, gente. O marido, que trabalhava igual doido, tá? Na época dos veteranos, derrubando vaca, acordando cedo, tá? Mal tinha energia para fazer mais um filho quando chegava em casa. Tá? Então, aqueles que ainda tinham energia para buscar outras, vão falar, tinha que bater a palma, porque a energia era grande. Mas quando esse camarada veio para a cidade, exercer a função de vendedor, para onde que foi aquela testosterona toda? Perceberam? Aí que foi que começou a gastar o quê? Jogo de futebol na quarta-feira. E tinha que gastar aquela energia. Camarada pesa lá 80 quilos, né? Testosterona, músculo pra caramba. Fazer serviço de escritório? Para onde ia aquela testosterona toda? Tá? Ia para uma vida extraconjugal, né? Uma vida extra-lar. Então, essa ideia do homem chegando tarde em casa, bêbado, porque esse homem urbano, ele ficou frustrado. Ele ficou frustrado. Para o mundo masculino, meninas, né? Essa questão de gastar energia, essas coisas que vocês não entendem, né? Como é que esse danado pega a bicicleta, sai pedalando 60 quilômetros, né? E volta sorrindo, né? Vou dar uma volta na Pampulha, né? Vou fazer não sei lá o quê. Quer dizer, né? Pampulha é uma coisa que tem aqui, viu, Simone? Né? Então, uma lagoa que tem aqui que a gente fica correndo em volta. Quer dizer, essas coisas que parecem extremamente estúpidas para o mundo feminino, para o mundo masculino, passam a ser coisas essenciais. Né? O homem sedentário, ele fica extremamente testosteronado. Né? Então, ele fica um cara depressivo. Então, começou, por exemplo, essa ideia de boteco, de ir para boteco, de encontrar outros homens, né, de ficar lá e etc., veio da frustração, né, da frustração deste camarada que não gasta a energia dele. Tá? Então, com isso, a sexualidade, né, que era uma coisa respeitável, passou a dar lugar para o erotismo, para a prostituição, para as coisas urbanas, tá? Para a infidelidade conjugal. E aquela pobre coitada da baby boomer estava lá cuidando de 5 meninos, quase sem eletrodoméstico, sem ninguém para ajudar, tomando chifre, tá? E aguentando o homem bêbado, chegando em casa, frustrado, tá? E essa mulher, no final da década de 60, ela falou assim, mas olha, eu posso ser escrava e posso ser isso, mas minha filha não vai ser, não. Tá? Então, essa mulher, baby boomer, ela vai... Gente, tudo que eu estou falando aqui é em regra, tá?
ela, em regra, vai falar assim para si, de si para consigo mesma: eu não vou permitir que a minha filha passe por aquilo que eu estou passando. Então, nós vamos ter que, no final da década de 60, os movimentos hippies, pelo anticoncepcional, pelo aborto, por tudo isso, ganharam uma força muito grande no sentimento justo de revolta desta mãe, desta mulher sofrida. Tá? E aí nascemos, no caso aí eu nasci, né? A geração X. A geração X, ela é marcada por uma condição seguinte: os pais, depois a gente vai pegar item por item ali, mas os pais queriam dar à geração X, particularmente as meninas, oportunidades iguais, porque vejam bem, tirando alguns trabalhos na cidade, a maioria dos trabalhos são intelectuais. E nos trabalhos intelectuais, cadê a diferença entre homem e mulher? A diferença é biológica, tá? E a diferença que pode haver do ponto de vista psicológico tem mais a ver com vocação e inclinação do que com capacidade. Não é isso? Então, nós podemos ter um enfermeiro e uma enfermeira, tá? Nós podemos ter médicos e médicas, nós podemos ter advogados, advogadas, engenheiros e engenheiras, tá? E as profissões para a geração X passaram a ser escolhidas menos pela falta de cultura, né? Mas mais pelo gosto pessoal. Então, naturalmente, as carreiras de engenharia, etc., atraíram mais os homens, porque tinha que ir lá para o canteiro de obras, sujar todo, etc. e tal, engenharia civil, por exemplo, tá? Ou ir para fundição, alguma coisa nesse sentido. Então, só foram menos queridas. Mas outras carreiras, né, passaram a concorrer de igual para igual. Hoje nós temos o curso mais buscado ainda hoje no Brasil, tá? É o curso, adivinha qual é o curso mais buscado hoje no Brasil? Pedagogia. Pedagogia. Então, nós vamos ver que, ainda assim, essa aptidão feminina para cuidar, para ensinar, continuou marcando as gerações, independentemente da cultura, por uma questão de aptidão. Né? Aquela que cuidava, aquela que sente capacidade de cuidar, continua cuidando. Tá? Mas a geração X foi um marco interessantíssimo, porque essas heroínas, baby boomers, criaram seus filhos, criaram suas filhas, né? E passaram muito para essa geração a revolta e as dificuldades que tiveram. Tá? Então ela falou assim: eu não vou ensinar minha filha a cozinhar. Não vou, senão ela vai virar escrava. Eu não vou ensinar minha filha a costurar. Tá? Senão ela vira, eu vou colocá-la na escola e vou dar chance a ela. Então, nós temos que a geração X, né, as meninas da geração X, aprenderam muito menos a cozinhar, a costurar. Né? É muito comum você ver hoje uma mãe que não cozinha, compra tudo fora, compra congelado. Né? É interessantíssimo isso. Fruto daquilo que as mamães baby boomer ensinaram para as filhas e que trouxeram, de fato, vamos dizer assim, uma igualdade intelectual e que as mulheres aproveitaram extremamente bem na geração X. Porque o que acontece? Isso tudo gerou uma série de influências. As mães da geração X já não tinham mais 5 filhos, igual as baby boomers, passaram a ter só 2 ou 3 filhos. A maioria de nós dessa geração é de 2 ou 3 em casa. As casas diminuíram de tamanho, tá? Os filhos e as filhas passaram a estudar. Então, nós tivemos aí a marca da geração X era o fato, por exemplo, nós passamos muitas horas na frente da televisão, tá? Porque a mãe deixava a gente ali na televisão, não tinha tio, tia, avó para cuidar. Tá? Então, o nosso companheiro de cuidados era a televisão e a rua, porque a geração X ainda podia ir para a rua. Né? Morávamos ainda menos em apartamentos, mais em casas. Então, tinha a turma da rua, era menos perigoso. Nós ainda frequentávamos muito a casa dos vizinhos, etc. e tal. Tá? Mas essa geração X, né, é uma geração de muito trabalho. As condições de trabalho com a ida da mulher para o mercado, tá, mudaram muito. O mercado respondeu diminuindo salários de uma maneira geral.
Tá? Então, embora ainda houvesse uma tendência ao salário do homem pelas funções que exercia e pelo número de horas que dedicava, ser maior e continuar maior por esse fator, não por uma discriminação, não por uma condição assim. A questão é, a mulher nunca deixou de cuidar dos seus filhos. Então, na hora que ela ia para o mercado de trabalho, mesmo sendo engenheira, advogada, o que for, ela colocava limite de horas para trabalhar. E para quem trabalhou em corporação, como eu trabalhei na Fiat Automóveis, tá? Você sabe que isso é altamente impeditivo de carreira. Porque se você quiser ter uma carreira numa corporação, você tem que se sujeitar a viagens, você tem que se sujeitar a transferências e ao número de horas absurdo de trabalho por dia, de 12 para lá. Então, naturalmente, o público feminino se afastou desse tipo de atividade. Eu conheci diretoras e gerentes, tá? Elas se subordinavam tanto quanto os homens que elas concorriam em horas e trabalho. Então, sacrificavam de fato a vida pessoal, a vida com os filhos para ter uma carreira de sucesso, tá? Os homens, eles continuaram, sabiam que tinha sustentação da mulher e continuaram suas carreiras. Então, conseguem e conseguiram salários melhores em virtude disso. Agora, quem se arriscasse a trabalhar igual, tá, teria oportunidades iguais. E isso eu vi, isso eu não estou falando para vocês, não é de achar, não. Eu fui RH da Fiat Automóveis, tá? Então, isso era claramente perceptível. Tá? Aqueles que queriam dar a alma pela empresa ficavam. Uma amiga minha, fisioterapeuta, foi trabalhar na Rede Sara, né? E lá em Brasília, que é a formação lá, chegaram para ela dizendo o seguinte: escolha família ou Rede Sara, né? Ela escolheu a família, então ela não conseguiu a vaga, tá? Então as condições de trabalho são muito o mercado é cruel. E começou a surgir uma outra história, que é a tal de renda familiar. Quem financiou qualquer coisa aí com Caixa Econômica Federal vai saber que a primeira pergunta fala assim: não interessa a renda sua, homem, qual que era a renda familiar? Isso não existia nas gerações anteriores, porque a renda era do homem. Então, os melhores salários, os salários que davam para ele comprar uma casa, que davam para ele comprar um carro, que davam para coisa, eram proporcionais. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a faixa salarial, o poder de compra, caiu absurdamente, porque os próprios empresários começaram a entender que os lares trabalham com renda familiar. Então, as mulheres na geração X tiveram grandes conquistas em termos de formação, grandes conquistas intelectuais, mas sofreram um grande prejuízo também, porque passaram a competir de maneira desigual com os homens, né? No sentido de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar dos filhos, né? Passaram a ganhar menos, os homens também passaram a ganhar menos, né? Para que essa nova mecânica acontecesse. As casas diminuíram o número dos quartos e aumentaram o número das vagas de garagem, tá? Diminuiu o tamanho das salas, né? Vamos falar, a casa dos veteranos era uma casa muito grande, que tinha uma sala junto da cozinha, porque a pessoa encontrava era na cozinha, né? Não tinha necessariamente uma sala de visitas, mas tinha ali, os quartos davam para a sala de visita, não tinha era corredor, né? E não tinha garagem, porque não tinha carro. Lá na geração Baby Boomer, eram casas menores, normalmente com mais quartos, né? Também dando ali para a cozinha e tal, praticamente não tinha vaga de garagem. Na geração X, nós passamos a ter os famosos apartamentos de 2 e 3 quartos, porque a família diminuiu, e a necessidade de ter mais vagas na garagem, porque mamãe e papai saíam de carro para trabalhar. Tá? Só para ter uma ideia, só na arquitetura como é que isso mudou, né? Antigamente não tinha que ter uma tomada em cada quarto. Tá? Os veteranos não tinha tomada, porque não tinha luz elétrica. Tá? Depois passou a ter uma tomada em cada quarto. Olha o apartamento, se você tiver apartamento novo aí, quantas tomadas tem no seu quarto? E quantos tipos de tomada tem no quarto? Então nós vamos perceber que isso tudo veio de impacto. O quarto virou
um ambiente importante. Antes o quarto chamava dormitório. Hoje não é mais dormitório, ele é tudo. Ele é escritório, ainda mais agora com a pandemia, virou tudo mesmo. Menino come no quarto, ele tem a aula no quarto, ele brinca com os colegas dentro do quarto, ele joga no quarto, tudo é o quarto. Tá? Na geração dos veteranos, quando tinha sofá na sala, era um sofá virado para o outro. Né? Papai e mamãe faziam peças teatrais com o vovô, com a vovó, contavam histórias, porque o que era chique era a pessoa, o indivíduo. Quando ia vizinho, era uma alegria, porque o vizinho trazia história diferente, contava causo. Olha o Rolando Boldrin, né? Que entrava na nossa casa e contava causo. Tá? Este era o entretenimento dos veteranos. Nós trocamos o vizinho pela televisão. Um sofá passou, os dois sofás passaram a virar para a televisão e não para o outro. A geração X parou de conversar com o papai e com a mamãe. Tá? Não tinha diálogo. Todo mundo assistindo o Cid Moreira no Jornal Nacional, boa noite, e todo mundo falando boa noite para o Cid Moreira. Mas raramente falavam boa noite entre si, ou conversavam entre si. Então nós tivemos já uma perda familiar fora do comum em virtude desses processos. Tá? Então, essa geração X é uma geração marcada por ser workaholic. O que é o workaholic? É aquela pessoa viciada em trabalho. Tá? Então, tanto papai quanto mamãe saem de casa e são viciados em trabalho. E tanto que chegam em casa sem a menor condição de fazer nada. Sem a menor condição de conversar, sem a menor condição de fazer. Eles querem o lazer fácil. Então, isso gerou uma série de impactos, inclusive na nossa vida sexual. Tá? Porque a vida sexual tirou uma conotação de sexualidade, de amor, de carinho um pelo outro, pela ideia de tirar uma rapidinha. Tá? Então, eu estou falando assim muito objetivamente, porque nós passamos a ter o sexo como uma obrigação. Passamos a ter o sexo como uma válvula de escape. Tá? Então, a geração X é marcada por lazer alienado. Né? Aquele lazer doido. É aquela viagem que tem que ser uma viagem estupenda, que tem que ir para o resort com all inclusive, porque nós não podemos fazer como fazíamos com nossos pais, entrar no carro e ir para a praia, numa casa improvisada. Nós precisávamos ir para o resort com tudo incluído para a mamãe e papai não ter que fazer nada. De preferência, entregar o filho lá para o recreador de manhã e o recreador entregar à tarde. A prioridade é comer muito das coisas mais gostosas e é o sexo e erotismo no limite daquilo que a gente consegue fazer. Tá? E isso teve efeito. Tá? Esse efeito se deu muito sobre a geração Y. Tá? Porque na geração X a menina foi criada para não ser o que a mãe foi, na geração Y, os filhos passaram a odiar aquilo que o papai e a mamãe são. Tá? Aqueles pais ausentes, aqueles pais que não conversam, que estão sempre cansados, que não querem ler, que tem uma cultura profissional técnica razoável, muito boa, mas tem uma cultura de leitura, de conversa muito frágil. Porque são pessoas que foram criadas, fomos nós, criados vendo televisão. Né? Os filmes tomaram o local dos livros muitas e muitas vezes. E para nós hoje ainda é muito mais prazeroso ficar ali zapeando Netflix do que abrir uma obra e estudar, do que uma obra e brincar. Né? Nossos filhos querem conversar conosco, nós fingimos que ouvimos, mas nós não ouvimos nossos filhos. Nós gritamos para eles fazerem as tarefas, né? Nós botamos uma série de disciplinas para eles, aula disso, aula daquilo, aula de natação, aula de inglês, aula de tudo aquilo que nós sabemos que é importante profissionalmente, mas nós temos pouquíssimo contato real e cultural com os nossos filhos. A ideia de ter uma escola doméstica para nós, que era o que acontecia com os veteranos, ela é tão longe de nós, né? de dar o homeschooling. Quando fala para nós, já vai até rir.
Porque nós tivemos os meninos dentro de casa e nós percebemos agora o tanto que essas crianças não aprenderam foi nada nessa pandemia. Né? Essa aula virtual é uma grande bobagem, é um grande placebo. Né? Mesmo os filhos mais dedicados, eu tenho filho dedicado, né? Aprendeu muito pouco. Tá? E nós, né? O aperto que nós passamos para ajudá-los a aprender foi pior. Porque no final das contas, nós da geração X, nós não aprendemos para aprender. Nós aprendemos para passar na prova. Nós aprendemos para passar no concurso. O perfil que essas empresas quiseram para nós da geração X era aquele que aprendia e esquecia rápido. Tá? Porque se nós aprendermos e ficarmos presos naquilo, as coisas mudam. E você fica preso ao passado. Então, o perfil empresarial é daquele que aprende para aquele momento e esquece no segundo momento. Então, com isso, nós ficamos escravizados, vamos dizer assim, né? A ideia de uma cultura artificial. A cultura que se aprende e esquece rapidinho. Tá? Então, às vezes, a Júlia brinca lá comigo que eu queria ser veterinário no início. Tá? E aí, quando eu vou ali com os meninos, eu lembro das matérias, né? Da biologia, embora seja advogada há muitos e muitos anos, eu lembro das matérias. E a Júlia fala, mas como é que você lembra disso? Porque eu gostava disso. Mas tirando aquilo que eu gostava, os conhecimentos são mega superficiais. E agora vieram os meninos perguntando para nós sobre as questões deles de para casa, e nós passamos grande aperto. O que a gente falou com os meninos? Espera aí, eu vou ter que estudar para aprender para te ensinar. Porque nós não temos cultura. Nós tivemos uma breve decoreba para cumprir o nosso papel, para passar no concurso e depois esquecer. Né? Ou para ser admitido e depois esquecer. E essa geração Y observou claramente a geração X e os baby boomers também, por que não dizer, atuando. E eles falaram assim, a última coisa que eu quero é isso. Então nós temos uma geração que fala assim, eu não quero ter minha própria casa, eu quero ficar na casa dos meus pais. Porque eu não quero ralar igual meus pais. Tá? Então nós temos os cangurus. São aqueles que ficam ali mamando ali nos pais até 40 anos de idade, estão dentro de casa. E os pais não tiram, ficam com dó deles, porque esses pais morrem de culpa, porque sabem que não participaram tão ativamente da cultura deles quanto deveriam. Então, e de uma certa forma, percebem que aquela porcaria que está dentro de casa ali foi o resultado daquilo que ele fez. Tá? E essa geração Y, ela, se casar e sair de casa, ela vai querer ter um filho. Tá? Vai ser difícil achar um casal hoje que quer ter 2 filhos, porque aí eles desmistificaram assim, não, um filho dá, né? Um filho está tranquilo, porque ele não quer ter trabalho, ele não quer ter custo, então ele compra um apartamento micro, onde não deveria habitar um ser humano. 3 passos você dá, acabou o apartamento. Tá? Por quê? Porque ele quer uma coisa fácil de limpar, ele quer uma coisa que tranca e já está seguro, ele quer algo prático. A nossa vida virou algo prático. Né? Nós tivemos no supermercado mexerica descascada à venda. Entendeu? Quando eu falo algo prático. Cortador de banana, e eu não estou mentindo, eu já vi. Tá? Então nós exageramos na dose da vida prática. Tá? Nós cansamos. A sexualidade para nós não é sexualidade, é erotismo. Tá? E esse erotismo não alimenta a alma. Então a ideia de ficar marido e mulher junto, que é o tal de comer um quilo de sal, né? Como é que é uma colherinha de sal todo dia ali? Aquela questão da renúncia, do vale a pena, eu sei que ele é assim, eu sei que ela é assim, mas eu sei que ele tem um lado bom, eu sei que ela tem um lado bom, e eu vou investir no lado bom, em vez de ficar reclamando do lado ruim. Perdeu a lógica, porque nós somos uma geração de consumo. Então nós descartamos as pessoas, e as redes sociais vieram para ajudar. Então, o que acontece? Ajudar como? A descartar as pessoas. Hoje eu ponho lá no Facebook, eu coloco a pessoa para soneca. Eu posso desfazer a amizade. E aí, na minha vida fechada, eu de fato vou perder a amizade com a pessoa e eu não vou conversar com ela e não vou ter antítese para as minhas verdades. Então, o que aconteceram? As bolhas ideológicas, né, que nós estamos passando aí e que assustam. Né?
eu estou falando igual uma tagarela aqui, mas vocês podem interromper, gente, porque é muita coisa, tá? Se eu for passar os slides que eu fiz aqui, vocês estão perdidos. Tá? Agora, a pergunta que eu tenho é que são, no meu relógio aqui, 21h30. Eu posso continuar ou a gente vai deixar para a semana que vem, para outra reunião? O que vocês acham, meninas? Que a gente começou um pouquinho atrasado também, né? Ô, Ju, eu acho que a gente deve manter o término em 9h30, porque realmente, assim, a gente anda bem cansado, né? Todo mundo. Então, o ideal para nós é começarmos às 8h e terminar às 9h30. Como eu disse, Ronaldo, eu queria te ouvir, vontade de te ouvir até o ano que vem. Sortuda da Júnia, né? Que te ouve todo dia. Aqui, deixa eu explicar. Marido e mulher não ouve, não, só passa rapidinho. Aqui, Ronaldo, você ia mudar, você ia fazer uma transição do assunto. Você ia fazer a transição do assunto agora, não ia? Na verdade, eu ainda não acabei totalmente, só queria dizer o seguinte. Vocês me dão mais 10 minutinhos só? Pode ser? Isso. Eu ia sugerir fechar a ideia, né? Isso. Eu acho que era legal fechar. Ótimo. Bom, então, eu vou lá, então. Estou falando. Pode ser, Ju? Então tá, 10 minutinhos aqui no relógio, tá? Perfeito. Então, olha o que aconteceu. A geração Y, tá? Ela passou a cultuar de maneira prática aquilo que os pais dela falavam que era bom. Então, o que acontece? A geração X falava que viajar é bom. Não é isso? A geração Y, ela é a geração da viagem. O que eles querem é viajar, botar a mochila nas costas. Mas como eles sabem que viajar é caro, né? Eles criaram um jeito de acumular valores morando na casa dos pais para que eles possam fazer viagens internacionais, de mochileiro, por exemplo. Porque viajar é bom, mas é caro. E eles sabem que viajar com filho é caro. Então, eles querem fazer todas as viagens possíveis, né, antes de ter filho. Então, essa tarefa de ter filho foi sendo postergada para idades cada vez mais velhas. Só para vocês terem uma ideia, minha bisavó casou com 13 anos. E a gente hoje fala assim, meu Deus, né, parece coisa de árabe, né? Parece coisa lá de mundo oriental islâmico, tá? Mas nós devemos lembrar que, biologicamente, a idade mais propícia para alguém ter filho é 16 anos, a mulher. A melhor idade, né? É que ela está no ápice, né, da saúde reprodutiva, é 16 anos. E hoje, quando a gente fala que uma menina de 16 anos está grávida, a gente fica assustado. Não é assim? Mas as gerações antigas, elas tinham que ter muitos filhos, então elas começavam, de fato, muito cedo. Tá? Na geração baby boomer, o filho adolescente, a reprodução como adolescente, deu lugar para a reprodução lá para os 26 a 28 anos de idade, que é a idade que as nossas mães nos tiveram, entre 20 e 30 anos. Tá? Na geração X, nós vamos ter a gravidez, né, e a reprodução mais beirando 30 a 35 anos. Tá? E na geração Y, nós estamos vendo ali que as mulheres muitas vezes deixam passar o período fértil inteirinho, deixam passar ali, chegar aos 40 anos, né, para ter seus filhinhos, né, que é um efeito disso. Então, obviamente, o tipo de gravidez mais penoso, as gravidez de risco, o disparar do tipo de gravidez por cesariana, né, por questão de segurança, isso tudo por um fato, né? O fato é que nós vamos postergando, em virtude de achar a vida doméstica o fim da vida, que é uma ideia que está muito no coração masculino e feminino da geração Y, é essa ideia de que casamento game over. Teve filho, você está fora. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque é a vida não da sexualidade, mas a vida da sensualidade. Não é isso? Porque sexualidade e erotismo tem que ser não sei quantas vezes por semana, senão você está errado.
tá? A vida da sexualidade tem muito a ver com respeitar a vontade do outro. Então, nem sempre vai ser todo dia da semana. Então, nós percebemos que nós trocamos sexualidade por erotismo, né? E fazemos todos nós fizemos isso. Nossos filhos viram isso, tá? E perceberam que a sensualidade é algo a se apostar. Então, com isso, a pornografia, por exemplo, saiu das revistas e entrou profundamente na vida dos jovens, através dos vídeos, através da internet. E isso vai influenciar toda a mecânica sexual dessa turminha da geração Y. Porque a ideia é o gozo sexual, tá? E não necessariamente a ideia de namorada, né, de namoro, noivado e casamento, que era tão constante na geração X, perdeu sentido para os da geração Y. Tá? E vamos dizer assim, sob incentivo da geração X. Porque nós vamos perceber que a própria geração X, quando se separava, quando terminava o casamento, e foi muito comum, porque a lei do divórcio foi aprovada na década de 70 por uma necessidade, e o número de separações disparou desde então, tá? É porque nós valorizamos muito mais o erotismo. Pode reparar aí nos casais que se separam, nos primeiros momentos, esse casal, quando está como homem e mulher novamente, né, solteiros, divorciados, separados, parece menino em loja de doce. Parece casal novo no supermercado. Né? Não compra nada de útil. Só quer comprar chocolate, só quer comprar coisa que engorda. Não é isso? O casal recém-divorciado, ele atua igual menino em relação à sexualidade. E pode contar nos dedos. Né? São 2, 3, 4 meses ali, tá? E eles começam a buscar relacionamentos mais estáveis. Porque erotismo não preenche. Sexualidade preenche. Né? Nós vamos perceber outras coisas. Né? Inteligência, essa geração Y, se a ideia é erotismo, é o gozo e a sensação, a relação hétero, a relação homo, elas vão ficar muito próximas umas das outras, porque eu garanto, faz cosquinha de um jeito ou de outro. Se a relação é só atrito de genitálias, tá? Você vai encontrar atrito e cosquinha de um jeito e de outro. Tá? Então, para essa geração erótica, tá? Pouco importa se eles estão sendo éticos com o seu psiquismo ou não, porque eles desconectaram o psiquismo do corpo. Então, eles entregam o corpo à sensação, e não tem a sensação de culpa que uma geração anterior tinha. Porque para a geração X, se você saía do armário, o armário trancava, você não podia voltar. Para a geração Y, tanto faz você entrar, sair do armário, voltar. Você pode ser binário, não binário, fluido, né? Quer, se você não quiser nada, né? Enfim. Então, na época da geração X, o movimento gay era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Tá? Para a geração Y, esse movimento ganhou tanta letra que tiveram que colocar o maisinho no final. Porque quando você fala de experimentação sexual só do ponto de vista físico, você tem de tudo, né? Então, a geração Y é a geração mais promíscua de todas, no que diz respeito à conduta sexual. E é uma geração perdida no sentido de referencial. Para onde que eu vou? É uma geração que no primeiro encontro já faz sexo oral, para não dizer sexo anal. E nós vamos perceber que o movimento gay bateu palmas para isso. Tá? Porque o que acontece? Quando as mulheres passaram a ceder ao sexo anal, que é doloroso para elas, né? Para a grande maioria, pelo menos, o movimento gay bateu palmas. Porque nós igualamos um tipo de relação com outro tipo de relação, que era o único possível para eles. Tá? Estão assustadas aí, enrubescidas? Né? Então, nós vamos perceber que uma série de condutas que hoje passam a ser valorizadas pelo mundo atuam, na verdade, contra o mundo. Tá? E que passa a ser literalmente estuprado por um modismo. Os jovens estão sendo estuprados pelo modismo e estão infelizes. Nós disparamos o número de suicídios, nós disparamos o número de depressão entre os jovens. Tá? Uma pesquisa feita pela PUC no Rio Grande do Sul, 30% dos jovens se confessaram ateus.
Tá? Numa pesquisa feita aqui no Cefet de Belo Horizonte, né, que foi uma amiga minha, uma pesquisa informal que foi feita lá, 80% dos meninos tiveram relações homoafetivas com outras meninas para experimentar. O número dos meninos foi menor, porque a relação homoafetiva masculina, ela é muito mais dolorosa e muito mais invasiva. Então, a geração Y, ela herdou, vamos dizer assim, da revolta das gerações anteriores, né? Ela herdou essa revolta e criou mecanismos para que não tenha que passar pelas mesmas situações. Então, se ela engravida, ela quer abortar, e ela acha isso lícito, porque a vida dela com aborto é muito melhor na visão dela, porque é uma vida de sensação, do que uma vida de renúncia com o filho. Tá? Então, nesse sentido, é só para concluir, então, as nossas gerações, nós saímos de uma geração que era unida pela necessidade. A partir do momento que a necessidade do campo diminuiu, nós viemos para a cidade e começamos a fragmentar a família. Por quê? Porque a geração dos nossos pais também era egoísta. Né? Ela também queria o gozo mais fácil, ela queria também as sensações mais fáceis. Então, diminuiu a complexidade, teve menos filhos. Aquela geração gerou a geração X. A geração X também queria gozo, também queria aproveitar as coisas, também queria aproveitar da materialidade. Tá? Então, nós tivemos menos filhos para ter mais gozo. Tá? E ficamos mais vazios, menos intelectualizados com isso. A geração Y é a consagração de todo esse egoísmo secular que nós passamos. A geração Y é de longe a geração menos empática, a geração menos fraterna, é a mais egoísta, é aquela que bate no professor, é aquela que questiona os pais o tempo todo, é aquela que não admite qualquer tipo de hierarquia, tá? É aquela que quer vencer fácil com pouco trabalho, só para si. É aquela que não visita os pais, não cuida dos pais, apesar de ter sido a mais cuidada pelos pais. Então, nós chegamos, queridas mães direitas, essa é a minha conclusão, tá? Independentemente de falar de movimentos sociais, em vez de falar de feminismo, que o feminismo vai pegar carona nisso que eu te falei, tá? Nós chegamos ao ápice do egoísmo humano, tá? Nós nunca estivemos tão egoístas assim. E o ponto de ruptura que nós estamos passando, tá? É o ponto de ruptura que faz com que nós questionemos os nossos valores. Nós estamos questionando a nossa sexualidade, a forma com que nós lidamos com o nosso marido, com a nossa mulher, tá? A forma com que nós lidamos com os livros. Perceberam que o conservadorismo, ele é a resultante, a resposta ao egoísmo? O conservadorismo vem buscar resgatar todos aqueles valores, mas não mais por uma necessidade material, porque nós evoluímos enquanto ciência, enquanto civilização, enquanto urbanismo. Então, a nossa vida, de fato, é mais fácil. Tá? Mas nós queremos conquistar a grande família novamente, mas sem as necessidades e as imposições que os antigos tiveram. Entenderam? Então, o conservadorismo vem e a geração Y fica assustada com o conservadorismo. Por que nossas manifestações são cheias de idosos? Por que as nossas manifestações são cheias de geração X e tem tão pouca gente da geração Y? Porque a geração Y não consegue entender o que é fidelidade, o que é dedicação, o que é amor à pátria, o que é uma família constituída, o que é uma pessoa cuidando da outra. Tá? Então, essa condição de egoísmo máximo nos tornou, nós somos mães direitas, nós somos pessoas tristes, sim. Não sei quem falou, não sei se foi a Claudinha, não sei, que falou no início, assim, eu estava triste e encontrei as mães direitas. Pois todos nós estamos tristes, todos nós estamos sozinhos, todos nós estamos assoberbados. Tá? Isso gerou em nós uma fome. Né? Aquele gigante adormecido gerou uma fome imensa de vida, uma fome imensa de família, uma fome imensa de significado. Então, nós estamos unidos, não é pelo conservadorismo que nós estamos aprendendo agora. Tá? Nós estamos unidos pelo sentimento que nós temos de viver, pelo sentimento que nós temos de crescer, pelo sentimento de dar aos nossos filhos pequenos e netos hoje
tá? Aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. Nós começamos errando, dando facilidade, dando conforto, cafuné em demasia, mimando demais essa turma. Tá? Chegou a hora de nós revertermos isso e aprendermos a ler, aprendemos a manifestar, aprendemos a trabalhar e a viver em família. E aí nós vamos ensinar para eles, inclusive a religiosidade, seja ela qual for. Então nós vamos interromper agora, agradecendo profundamente a paciência de vocês. Na próxima oportunidade, que é a semana que vem, nós faremos só uma revisão muito rápida disso que nós falamos hoje e vamos ensinar lá de Ana Campagnolo e movimento feminista, que é um movimento que pegou carona nessa questão emocional, e é por isso que nós estamos tendo tanta dificuldade hoje de entender o porquê que o feminismo, que aparentemente deveria ser bom para as mulheres, não tem sido bom para ninguém, muito menos para elas. Tá bom? E aí, meninas? Eu posso falar uma coisa? Fala, Raquel. Rapidinho. Fala. Muito, assim, ele pediu mais 10 minutos, mas a gente fica aqui parado escutando e a gente encaixa em tudo que ele fala. E a gente se identifica nas coisas, né? Eu queria fazer uma piadinha sobre uma coisa que você falou, que foi a piadinha que eu li hoje na internet essa semana. Diz assim: o que você mais curte na cama? Aí a resposta: a tomada do lado para carregar meu celular. Quando você fala das tomadas, é mais ou menos isso, né? Mas eu estou muito feliz. Eu vou tentar, semana que vem, chegar no horário certo. Eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente tem a reunião na terça-feira, mas eu quero continuar assistindo, escutando, porque a gente precisa de correr atrás, né, do que a gente perdeu aí, né? Nessa nossa geração, a gente tem que correr atrás, né? Eu estou de parabéns, gostei demais. Nossa, Ronaldo, encantada, já sou encantada com seus textos. Assim, fã número 1, Júnia, eu posso ser número 2, não tem problema. Fã número 2. Melhor, né, Julie? Mas é uma delícia te ouvir, pelo amor de Deus. Realmente, a gente vai fazendo um filme aí com o que você vai falando, e tudo faz muito sentido. E, nossa, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Júnia, vamos fazer nossa live com o Ronaldo. Ué, vamos? A gente vai colocar esse no YouTube também, né? Eu estou gravando aqui. Ele, inclusive, vai me ajudar a editar. Mas a gente vai pôr, e eu vou ver até se a gente consegue colocar essa semana, para quem não assistiu conseguir ver, para na terça pegar o fio da meada, né? Porque aí quem for assistir na terça, porque agora vocês entenderam por que era importante ele falar do estudo das gerações, né? Porque agora a gente vai entender certinho. O próprio movimento como é que ele feminista conseguiu ligar tudo, né? Ele conseguiu ligar tudo numa lógica perfeita, né? Não tem como. É que ele é Jung, estuda Olavo de Carvalho, e lê Cortella, e lê... Tá ligado, tá aqui. Conhecer Ronaldo Tavares, gente. Como é que é? O mundo tem que conhecer Ronaldo Jung. Jung. O que acontece, gente, é que esse estudo, na verdade, ele foi desenvolvido para 3 meses, tá? Só para vocês entenderem, porque a gente pegou item por item: habitação, vestuário, sexualidade, escola, religião, cada item, e fomos pegando o que era para cada geração, tá? E o que foi transformando. É aí que a gente percebeu. Por isso que hoje aqui a gente ficou agoniado, porque não daria mesmo tempo, né, para a gente poder, senão uma pincelada. Eu até tive a ilusão de passar os slides aqui, mas bobagem. Depois, se quiserem, eu mando para vocês. A Cassiane quer fazer uma pergunta. Cassi. Eu acho que a conexão dela tá ruim. Será que ela consegue fazer no chat? Ah, tá o chat.
Olha aí no chat. Ela mandou no chat? Ela disse que queria fazer uma pergunta pelo chat, mas não fez. Acho que a conexão dela que está ruim, por isso que aqui nesse aplicativo a gente vê, quando a conexão da pessoa está ruim, ele muda de... Aí, ela voltou. Vamos ver se ela consegue. Tá me vendo? Sim. Sim. E ouvindo? Tá me escutando? Sim. Então, queria te agradecer. Foi lindo, maravilhoso. Gente, você condensou tudo, gente. É inacreditável o estudo maravilhoso. Muito obrigada, viu? Mas só que eu queria, assim, né? A gente sabe que você vai passando por várias as gerações, né? Então, assim, o que eu vi, né? Você foi falando da questão dos baby boomers, depois foi para a questão do X, depois do Y. Então, o que eu queria saber é o seguinte, pelo menos a minha família, ela passou por isso com algumas questões, realmente, né? Eu acho, assim, que o feminismo, ele aposta as virtudes, igual você falou lá no inicinho. Ele aposta das virtudes as pessoas de esquerda em geral, né? Mas eu vejo assim também que o que meio que salvou assim, a minha família foi a questão da religião e dos valores. Então, por exemplo, porque você vai pensando assim, o que você fala dessa última geração meio que me assusta um pouco, sabe? Então, assim, se você criar com os mesmos valores, você acha que essa geração ela pode passar, não ilesa, mas passar por isso sem nessas questões? Nós vamos perceber, né, principalmente com o público evangélico, nós conhecemos muitos casais, nós não somos evangélicos, apesar de amarmos Jesus e o Evangelho. Nós não somos evangélicos, eu e Júnia. E nós temos muitos amigos evangélicos. E a gente vai perceber que, de fato, né, a igreja ajudou demais a conta essa preservação desses valores, né? Porque são justamente os jovens que hoje estão encarando os outros e falando assim, olha só, o livro que a gente está estudando é da Ana Carolina Campanholo, é evangélica. Né? Aqui em Belo Horizonte nós tivemos um candidato de direita, né, conservador mais votado, um jovem, Nicolas, evangélico, né, que tem a coragem de falar para as pessoas. Então a religiosidade ela vai ajudar muito. É a geração Y, o Ronaldo Tavares, que esteve num dos últimos estudos aqui, ele costuma dizer assim, olha, é geração perdida. Né? Por quê? Porque já sedimentaram valores muito fortes em cima do ódio. Né? Então é muito fácil para mim, cara, de falar assim, olha, a culpa da minha vida, de todas as minhas tristezas, minha culpa é a Júnia. É muito fácil jogar no colo da minha esposa a minha infelicidade. Mas a minha infelicidade não é minha, ela é minha. Sim, então, se eu tenho dificuldade com minha esposa, a dificuldade é minha, não é dela, não. Se ela tem dificuldade comigo, a dificuldade é dela. Então, nós vamos perceber que o que nos projeta para dentro da gente mesmo de uma maneira satisfatória e faz pensar são os referenciais, principalmente os referenciais religiosos. Então, nós precisamos, sim, dentro dessa proposta de conservador, ligar nossos filhos a Deus da maneira que nós, pais, achamos que é melhor. Né? Eu falo assim, qualquer religião serve? Olha, eu diria o seguinte, nós somos cristãos por essência. Tá? Esse negócio de qualquer coisa serve, para mim, é balela. Tá? Eu tenho que ensinar aos meus filhos aquilo que eu aprovo. Então, se eu sou cristão, que eu me digo cristão, eu tenho que parar de ser uma mera estatística, uma mera estatística na igreja católica, uma mera estatística na igreja evangélica, no meu caso, minha religião espírita. Eu tenho que parar de ser uma estatística
e começar, de fato, a atuar religiosamente, a estudar, a pensar, a trocar com outras pessoas. Tá? Lá em casa nós criamos uma regra. Tá? Não é só um exemplo de como a coisa proceder. Lá, no nosso dia de frequentar a casa religiosa, é no sábado, de manhã. Tá? E desde que as crianças nasceram, já nasceram com o evangelho. A gente brinca lá que é evangelho na veia. Tá? Então, vai todo mundo. Vai todo mundo. Não tem essa história do papai vai ficar para trás. Porque se o papai vai ficar para trás, vai ter o filhinho e vai falar assim, eu posso ficar com o papai? Entenderam? Então, lá não. Lá em casa é o seguinte, sai todo mundo. Tá? Às vezes, a minha condição doméstica não é essa. Mas seria o caso da gente incentivar esposas e maridos a pelo menos irem, ainda que não se digam religiosos, para que os filhos possam ter a base religiosa e até poder conversar com o pai depois que não é religioso, por exemplo, ou a mãe que não é religiosa, sobre aqueles princípios, porque a religião, antes de ser dogma, antes de ser qualquer coisa, ela tem princípios morais, referenciais morais importantes. Então não tem, por exemplo, família é um referencial da religião, para toda a religião cristã, a família é um referencial. Então, isso é um presente que os pais dão aos filhos, porque quando eles estiverem na faculdade, quando eles estiverem na rua, né, os pais não vão estar com eles. Os movimentos, não é só de esquerda, não, todos os movimentos investem muito no jovem, tá? Principalmente no jovem adolescente. Tá? Sabe por que eles investem? Porque a adolescência é o momento que os jovens querem ter os próprios valores. Então, naturalmente, eles se afastam dos pais para poder ver o que é dele e o que é do pai. E aí o que acontece? Esses movimentos ideológicos investem pesadamente nesse jovem, tá? Para fazer implantar, para criticar os valores dos pais e dizerem que os valores que estão vindo de fora são melhores que os dos pais. É por isso que nós mandamos aqui no caso de Belo Horizonte, você mandar um filho para a área de humanas, biológicas da UFMG, tá? Ele vai ter um bombardeio ideológico fora do comum, tá? E ele vai provavelmente acatar esse bombardeio ideológico se essa base familiar, se a religião não for dele, se a família não for dele, porque se a religião for coisa do pai dele, se a família for coisa do pai dele, não é dele. Então, o importante é que os nossos filhos, eles tenham na escola, no papai e da mamãe, na casa, nos estudos, no instrumento musical, uma coisa que seja deles. Porque no momento que está passando, a gente tem forçado muito a eles, mostrando que a escola é uma coisa exterior, que a religião é uma coisa exterior, que o idioma é uma coisa exterior. Não pode ser. Tem que ser uma coisa que eles aprendam a investir por conta própria. Ficou respondido aí, cara?